Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 5 da Escola Sabatina, Ressurreições anteriores à cruz. Logo mais nós faremos oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de estudar a Tua mensagem. Nos dê sabedoria para estudar e praticar a Tua verdade em nossa vida e divulgá-la ao mundo também. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Na lição passada eu havia me esquecido, eu falei de Daniel 12, 1 e 2. Em Daniel, quando fala da ressurreição, fala de uns ressuscitando para a vida eterna e outros para vergonha e tormento eterno. Quando nós comparamos isso com todo o contexto bíblico, inclusive com a conversa anterior da lição, que a lição havia dado em relação a Malaquias 4.1, por exemplo, nós percebemos que isso não se refere a um sofrimento eterno, mas que eles vão ser destruídos para sempre. E qualquer memória relacionada a eles será simplesmente memória de vergonha e tormento, pelo que eles fizeram, pelo que houve, os resultados de se afastar daquilo que Deus estabelece. Bom, então nós vamos agora para a lição 5, Ressurreições anteriores à cruz. O verso para memorizar é João, capítulo 11, versos 25 e 26, e nós já vamos para eles para fazermos nosso comentário. Ele nos diz o seguinte, Nova Versão Internacional. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Verso 26. E na Nova Versão Internacional ainda faz um reforço. Não morrerá eternamente. Você crê nisso? Percebe? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus dizendo o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus se apresenta como um contraponto à morte. E como ele se apresenta como um contraponto à morte? Através da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele é responsável pela vida e, portanto, ele é responsável pela ressurreição, que é o oposto da vida. Que é o oposto da morte, perdão. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja, então ele está dizendo o quê? Qual é o oposto à morte? É a vida pela ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oposto à morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele fala claramente, qual é o oposto à morte? O oposto à morte é a ressurreição. Simplesmente não haveria sequer necessidade desse verso, por exemplo, se todos tivessem acesso à vida eterna logo após a morte. Não precisaria ressurreição. E, mesmo obviamente entendendo aqui que é preciso crer em Jesus para se obter a vida eterna, não haveria necessidade da ressurreição, bastaria crer, não precisaria nem ressuscitar. Quando morresse, o espírito já iria para Deus e já iria gozar ali da ressurreição, da vida eterna com Deus. Então veja, a cada momento que nós olhamos para a Bíblia, nós vemos falas que elas colocam a ressurreição como a única alternativa para a esperança do ser humano. As referências do Antigo Testamento à ressurreição que vimos até agora se fundamentam em grande parte em expectativas pessoais. Jó 19, Hebreus 11, Salmo 49, Salmo 71 e promessas como de Daniel 1, 2 e verso 13. No entanto, também temos os registros inspirados de casos em que pessoas realmente foram ressuscitados dos mortos. Bom, mas se eu tenho casos de ressurreição dos mortos, por que eu preciso estudar a crença relacionada à ressurreição? Justamente para entender que a ressurreição é a única fonte de vida pós-morte. A única fonte bíblica relacionada a isso. Não existe outra forma em que Deus indique ao ser humano, obviamente, fora os casos que nós comentamos, mas que não tem nada a ver com uma vida fora do corpo físico. A primeira ressurreição foi a de Moisés, Judas 9, Lucas 9, 28 a 36. É claro que esse é um ponto
que é crido pela Igreja Adventista, mas ele é bastante polêmico fora da Igreja Adventista e muitas outras igrejas não acreditam nisso. Mas é uma das que nós acreditamos. Existem outras que não são contestadas, inclusive pela maioria dos cristãos, dos evangélicos, etc. Inclusive aqueles que contestam a ressurreição de Moisés entendem que outras ressurreições ocorreram. Então a nossa preocupação aqui não vai ser demonstrar a ressurreição de Moisés, porque a nossa intenção é falar de casos de ressurreição. Não é? Então, ou seja, nós temos outros casos além do de Moisés, que são inclusive cridos por aqueles que não acreditam na ressurreição de Moisés. Né? Nós tivemos outras lições, inclusive, em que o termo ressurreição, a questão da ressurreição de Moisés foi bem abordado, foi abordado de forma profunda. Você pode buscar aí, inclusive eu tenho um vídeo falando a respeito da questão da ressurreição de Moisés, outras pessoas também possuem. Então nós não vamos nos alongar nessa questão, porque a intenção principal aqui é de falar de ressurreições anteriores à cruz. Nós cremos que Moisés é uma delas. O estudo é preciso um tempo considerável para falar sobre isso. Então nós vamos simplesmente adotar aquilo que nós cremos com relação à ressurreição de Moisés e falar da ressurreição dos outros também. Aí a lição diz o seguinte: durante a monarquia de Israel, o filho da viúva de Sarepta, filho da Sunamita, também foram ressuscitados. Cristo, durante seu ministério terrestre, ressuscitou o filho da viúva de Naim, filha de Jairo, Lázaro, e com exceção de Moisés, todas essas pessoas foram ressuscitadas como mortais que enfim voltariam a morrer, porque nós queremos que Moisés não voltou a morrer, né? Esses casos também confirmam o ensino bíblico da inconsciência dos mortos, conforme Jó, capítulo 3, Salmo 115, 146, Eclesiastes 9, 5 e 10. Em nenhum desses relatos, nem em qualquer outra narrativa bíblica da ressurreição, há alguma menção a uma suposta experiência de vida pós-morte. Ou seja, não há espaço para aquele que crê na Bíblia como a sua própria intérprete, que entende que todos os contextos, contexto histórico, geográfico, todo e qualquer contexto, ele sirva como auxiliar da Bíblia e não para substituir o que está escrito. Então, nós entendemos que não há amparo bíblico para a crença em vida fora da ressurreição. Nessa semana, vamos refletir sobre as ressurreições que ocorreram antes da própria morte e ressurreição de Cristo. Ressurreição de Moisés. Leia Judas 9 e Lucas 9, 28 a 36. Quais evidências você encontra nesses textos para a ressurreição física de Moisés? Só vou substituir o termo evidência por indícios, tá? Indícios da ressurreição de Moisés, né? Ler o Judas 9 e ler Lucas 9, 28 a 36, a leitura não é suficiente para cravar isso como uma evidência. Seria necessário uma explicação mais ampla, que tomaria muito tempo. Nós não vamos fazer isso aqui. Mas nós consideramos que ele foi um dos que ressuscitou. Ainda que outras pessoas não creiam nisso, não tem como escapar da conclusão clara que outras pessoas a ideia de que a ressurreição ocorreu é muito mais evidente do que aconteceu com Moisés. Então nós vamos apenas citá-lo. E aí, como eu falei para você, você pode ver outros vídeos. Eu tenho inclusive vídeo que fala sobre o assunto na internet, e outras pessoas também têm, que vão poder falar com amplitude, porque nós acreditamos nisso. Mas nós vamos ler e nós vamos ver. No início nós vamos chamar de indícios, porque nós vamos apenas ler, nós não vamos nos alongar nessa questão, ok? Judas, inclusive já abri Judas 9 e estava abrindo de novo, e Lucas 9, 28 a 36. Então aqui, então nós vamos ler primeiro Judas 9. Ele diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, veja que Miguel, ele é novamente citado aqui, assim como ele foi citado também lá no livro de Daniel, é citado no livro do Apocalipse. Então nós vemos aqui o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda.
Fazendo um breve comentário sobre esse texto, veja que quando nós entendemos que a única opção relacionada à vida pós-morte é a ressurreição, então esse verso, para nós, ele ganha muito mais força. Porque se houve uma contenda em relação ao corpo de Moisés, que não é relatada em relação a nenhum outro corpo, obviamente essa contenda não era só em relação a o que fazer com o corpo morto de Moisés. Por isso nós entendemos que, e só que para isso nós precisaríamos explicar mais e nós não teremos o tempo para isso, porque nossa abordagem da lição vai ser para outro aspecto. Mas veja aqui, principalmente quando nós entendemos a importância do corpo, que a única esperança bíblica para vida pós-morte é a ressurreição, e que essa é a esperança que o cristão deve ter, essa é a esperança que eles tinham na época de Jesus, na vida, no momento em que fosse o reino de Deus fosse estabelecido, por exemplo, a vida eterna pela ressurreição. Esse verso ganha muita força, ou seja, a disputa a respeito do corpo de Moisés é algo único ocorrido na Bíblia, relatado na Bíblia nesse aspecto, que só faz sentido se nós estivermos falando do quê? Da disputa pelo corpo em relação à ressurreição. E aí, no caso, houve outras ressurreições no Antigo Testamento. Então não foi uma disputa comum, porque não se fala de disputa de corpo de alguém para ressuscitar lá de outras pessoas. Então nós estamos falando de uma ressurreição diferenciada. Uma ressurreição em que ele não só ressuscitaria, mas permaneceria vivo. Tendo isso em mente, nós vamos para Lucas, ok? Lucas, capítulo 9, 28 a 36. Nos diz o seguinte: aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Na Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: transfigurou-se a aparência de seu rosto. Sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Aí existe uma discussão sobre qual seria a natureza dessa visão, se seria uma visão de algo simbólico, a visão de algo literal. Obviamente nós acreditamos que ele estava vendo aqui algo que estava acontecendo, algo relacionado a seres reais que estavam ali com Jesus, e que junto com a questão de Elias, Deus ter levado Elias no episódio que nós vemos, e depois a questão de Moisés aparecer vivo aqui, não é? Ou seja, Deus apresentando Elias, que foi levado pelo próprio Deus, junto com Moisés, dá muita força para a ideia da ressurreição de Moisés, uma ressurreição diferenciada, uma ressurreição que, diferente dos outros que morreram antes de Jesus, ele ressuscitaria para não mais morrer. E o que justificaria a disputa do seu corpo por Miguel ali, que obviamente, se você olhar a disputa por um corpo já falecido, diante de tanto sofrimento que Moisés já tinha passado, ela simplesmente não faz sentido. Mas veja que eu estou colocando aqui como indícios, porque nós não vamos ter condição de falar avançadamente do assunto, mas pelo menos você já tem uma ideia sobre o assunto. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, quando eles se apartaram dele, né, quando estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, Moisés, e uma para Elias. Ou seja, ele não sabia o que estava dizendo. A Bíblia não diz que ele não sabia o que estava dizendo, porque ele estava confundido a visão. Óbvio que não. O que nós entendemos aqui, Pedro, ele teve uma visão, inclusive, em Atos, né? E nós percebemos aqui a questão que o fato dele não saber o que estava dizendo porque não era para isso que eles estavam ali. E não que ele não estivesse vendo efetivamente Moisés e Elias fisicamente. Essa é a questão
que está envolvida aqui. Então veja, quando nós juntamos esse contexto, mas enquanto estavam falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho escolhido, ouçam a ele. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Os discípulos guardaram isso para si. O que não faria nenhum sentido se eles tivessem percebido posteriormente que isso foi uma mera visão simbólica, porque visões haviam, né? Outras pessoas já tiveram visões, mas eles entenderam que isso foi real. Então é assim que nós acreditamos. Então isso dá uma força para a crença na ressurreição de Moisés, uma ressurreição diferenciada, ressurgir para não mais morrer. Alguns pais da igreja grega de Alexandria argumentavam que quando Moisés morreu, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito, outro morto no corpo. Um subindo ao céu com os anjos, outro sepultado na terra. Orígenes, homilias, né, sobre Josué. Clemente de Alexandria. Essa distinção entre a ascensão da alma e enterro do corpo tem sentido para os que creem no conceito grego de alma imortal. Nós não cremos nisso, não existe base bíblica para isso. Então nós não cremos nisso. Isso não é bíblico. Judas 9 confirma a ressurreição do corpo de Moisés. A disputa foi a respeito do corpo e não sobre uma suposta alma sobrevivente. Aqui os que não creem nisso, eles têm uma série de coisas que eles comentam também, né? Mas se você olhar, principalmente acreditando que existe um espírito que sobrevive, está consciente, está com Deus depois da morte, a disputa pelo corpo já morto de Moisés não teria sentido algum, né? Então, Deuteronômio 34, de 5 a 7, nos diz que Moisés morreu aos 120 anos de idade, o Senhor sepultou num lugar escondido, um vale na terra de Moabe. Então ele foi sepultado. Percebe? Ele foi sepultado. Então, o que seria essa disputa, né? Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso a seu Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Ellen White, Patriarcas e Profetas. E por que? O que justificaria essa... Perceba, justificação de um corpo morto só para ter o direito de enterrar simplesmente não faz sentido. O que justificaria uma disputa seria uma ressurreição, mas não uma ressurreição comum, porque a Bíblia não fala em disputa sobre nenhuma outra ressurreição que houve no Antigo Testamento. Portanto, essa disputa era porque essa ressurreição ela tinha um caráter diferenciado, o que explicaria Moisés aparecer com Elias ali diante de Pedro, Tiago e João, na transfiguração de Jesus. Na transfiguração encontramos evidência da ressurreição de Moisés. Ali ele apareceu com o profeta Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte, segundo Reis 2, de 1 a 11. Moisés e Elias até conversaram com Jesus. A aparição de Moisés prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado e a morte. É retratada na passagem em termos inequívocos. Foram Moisés e Elias, não seus espíritos, que apareceram a Jesus ali. Afinal, Elias não havia morrido. Então veja que tudo isso depende de uma série de conceitos. Você precisa primeiro estudar o que aconteceu com Elias e ter a confirmação de que ele não morreu, porque alguns ensinam que ele teria morrido, inclusive. Precisaria entender qual é o contexto relacionado, como enxergar ali a disputa, como nós comentamos aqui brevemente, o aspecto da visão aqui na transfiguração de Jesus, mas é claro que isso são fortes indícios. Fortes indícios por quê? Porque nós não explicamos mais aprofundadamente, mas são indícios fortes da ressurreição de Moisés, não é? E como nós temos outras ressurreições para ver, já estamos com o tempo já um tanto avançado, nós não vamos nos alongar mais nisso. Como eu disse para você, há outros materiais que se alongam nisso, mas você que não conhecia, né, você já tem aí uma oportunidade de ter um acesso a essa informação, e aí você pode buscar mais informações mais profundas sobre esse assunto, mas você já tem um acesso a uma das crenças nossas a respeito de que Moisés teria realmente ressuscitado, uma ressurreição para não mais morrer. E essa disputa seria justamente porque a ressurreição dele seria diferenciada para não mais morrer.
Leia 1 Reis 17, 8 a 24 e 2 Reis 4, 18 a 37. Que semelhanças e diferenças há nessas duas ressurreições? Então, 1 Reis e 2 Reis. 1 Reis 17, 8 a 24. E 2 Reis 4, 18 a 37. Então nós vamos ver aqui 1 Reis, vamos lá. Então veio a ele quem? Vamos lá. Nós estamos falando, onde aparece o nome dele aqui. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Então nós estamos falando de Elias. Agora vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, um pouco de azeite. Vês que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Então ela já não tinha esperança de ter alimento para si e para o filho depois daquilo. Elias disse: não temas, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme as palavras de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então veja, essa família testemunha esse milagre se repetindo por vários dias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher. Então depois de ter acontecido o milagre, o filho dessa mulher adoece. A sua doença se agravou muito até que nenhum fôlego nele ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Veja só, ela havia passado, obviamente, por um momento muito difícil, né, ali de desespero, sem comida. Elias vai, fala para ela do poder de Deus. Ela verifica isso e aí o filho dela morre. Ela fica sem entender absolutamente nada, fica muito triste, é muito sincera com Elias, fala da sua tristeza, da sua dor, e ela fala: você veio trazer a memória da minha iniquidade, né? Você veio lembrar do meu pecado e matar meu filho? O que foi que eu te fiz, né? Por que isso? Quer dizer, me dá a esperança de vida para depois eu ver meu filho morrer? É como se ela tivesse, né? Imagine assim, se era para isso, eu preferia ter morrido. Porque viver e ver meu filho sofrer e depois morrer dessa forma. E ele disse: dá-me o teu filho. Ele o tomou do seu regaço, o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? O próprio Elias estava sem entender ali exatamente o que estava acontecendo, né? E ele orou com fé. E ele então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. Veja só. Ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. Por isso é importante nós entendermos que há momentos em que a Bíblia vai usar esse termo de forma distinta. Veja que aqui
a alma torne a entrar, a vida volte a esse menino, nós já não temos a noção anterior para a mesma palavra. A tradução é... Aqui nós não vamos entrar no mérito se a palavra é a mesma, se não é a mesma que está lá em Gênesis. Mas a tradução é alma. Então veja, evidentemente aqui, rogo-te que a alma torne, não está no mesmo sentido que a alma lá em Gênesis, quando o ser humano se torna, ele foi feito alma vivente, quando há a junção do corpo com o fôlego de vida. Aqui, alma está sendo usada com sentido de vida, que a vida desse menino torne a entrar nele, ou seja, que ele volte a viver. Basicamente é isso que ele está falando. Em nenhum momento se está sugerindo aqui, ou muito menos comprovando aqui, não existe essa ideia de que isso estaria se referindo a um espírito consciente que saiu e iria voltar ao menino. Que várias vezes, como nós já lemos, quando a Bíblia fala da questão de voltar o fôlego, de sair o fôlego de vida, sair o espírito, é sempre no sentido de que? De morrer e viver. É simplesmente isso. Então, por isso que nós temos aqui na Nova Versão Internacional: faze voltar a vida a esse menino, ou seja, faz com que ele viva novamente. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ou seja, a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Então, em algum momento ela achou ali que tivesse... Quer dizer, será que foi um milagre mesmo? Ela viu com os próprios olhos, né, que ela comeu por vários dias, sabia que não tinha mais comida, ou seja, ela testemunhou um milagre. Mas, nesse momento, a alegria volta, ela volta a ficar feliz. E aí ela fala: agora sei que tu és um homem de Deus. Ele continuava sendo um homem de Deus. Ela já havia visto isso, ela conhecia, ela percebeu o que aconteceu, ela viu o que aconteceu. Mas veja como a diferença quando ela agiu, obviamente por tristeza, por desespero, e quando ela volta a ficar feliz com a vida de seu filho, né? Ou seja, o profeta não deixou de ser profeta por causa disso. Mas é lógico que havia ali uma carga de tristeza muito grande nessa mulher. Em Hebreus 11 lemos que pela fé houve mulheres que pela ressurreição tiveram a volta de seus mortos. A primeira ocorreu durante a grande apostasia de Israel, sob a influência de Acabe. Deus ordenou que Elias fosse para Sarepta. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. 1 Reis 17, 22. A segunda ocorreu em Sunem, uma pequena vila ao sul do monte Gilboa. Eliseu havia ajudado uma viúva pobre a pagar suas dívidas por meio do milagre do azeite nas vasilhas. Mais tarde, em Sunem, ele conheceu uma mulher rica que não tinha filhos. O profeta disse que ela teria um filho, e aconteceu como previsto. A criança cresceu, era saudável, mas um dia adoeceu e morreu. A mulher foi ao Monte Carmelo e pediu a Eliseu que acompanhasse para ver o filho. Ele orou com persistência e finalmente a criança voltou a viver. Essas mulheres tinham origens diferentes, mas a mesma fé salvífica. A viúva fenícia hospedou Elias em um momento difícil. A sunamita e seu marido construíram um quarto em que Eliseu poderia ficar quando passasse por sua região. Quando os filhos morreram, suas mães apelaram para os profetas de Deus. Então nós vamos lá agora para 2 Reis, 18 a 37, e nós vamos ver o seguinte: crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com segadores. Aí ele disse: ai, minha cabeça, e ele veio a falecer. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que ocorra o homem de Deus. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e aí, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. E aí ela disse: chegando, pois, o homem de Deus pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura. O Senhor me encobriu e não me manifestou. Então veja, tanto no caso de Elias como no caso de Eliseu, nós vemos o que? Aqui nós já lemos: Eliseu poderia ficar quando passasse. Tanto no caso de Elias como no caso de Eliseu, os dois entendiam a tristeza da mãe.
né? Eles entendiam o que estava acontecendo com elas, a dor da perda. Pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, ou Geazi, né, dependendo da... Cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele. E ele trouxe aviso dizendo, o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou nele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. Chamou-a, veio até ele e disse, toma teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Então veja que, no caso de Eliseu, Deus provou ainda mais a fé, não só das pessoas envolvidas, mas do próprio Eliseu. Porque no caso de Elias, foi mais rápido. No caso de Eliseu, foi mais trabalhoso. Isso não significa que Eliseu tivesse menos fé ou mais fé. Não é essa a intenção da Bíblia nesse aspecto. É mostrar que Deus pode, inclusive, provar a fé daquele que trabalha por ele. Evidentemente, não é nada fácil. Não é algo fácil você passar por uma situação dessa que Eliseu passou. Né? Então, nós percebemos aí que Deus prova, inclusive, aqueles que trabalham por ele e para ele. O filho da viúva de Naim. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Conforme Atos 10:38. Jesus ministrou a pessoas necessitadas e feridas. Por isso, muitos passaram a acreditar que Jesus era o Messias prometido. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo, porque Jesus por elas havia passado e lhes tinha curado os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder realizar as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas por ele. Ellen White, Caminho a Cristo. Lucas 7:11-17. Lucas 7:11-17. Que diferença importante existe entre o que aconteceu nessa ressurreição e nas que vimos ontem? Vamos lá, Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos a uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Então nós vemos viúva, nós vemos filho sendo morto, filho morto. Então, ou seja, mais uma mulher envolvida, mais uma morte, né, de um filho. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Aqui nós vemos então que aqui ele já estava uma situação ligeiramente diferente daquela, mas o foco é o mesmo. A dor, o sofrimento de uma pessoa que perdeu um filho. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Lembre, primeiro caso que nós lemos, o que aconteceu com você? Por que você fez isso comigo? E ele ressuscita. Reconheço que você é um profeta. Né? Eliseu, ele foi, ressuscitou. E aí foi mantida a crença de que ele era um profeta, porque ele já se acreditava que ele era um profeta.
No caso de Jesus, ele ressuscita uma pessoa e, novamente, um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Possivelmente, a memória de Enoque e Elias pode ter vindo aqui ao povo, né? Ao dizerem, um grande profeta se levantou entre nós, porque eles sabiam que isso não era algo comum. Mesmo entre aqueles que serviam a Deus, não era algo comum de se ver. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles, e enviou ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então João já estava ciente de que ele era um grande profeta. Só que aí o que pairou sobre ele? A dúvida de que se ele era o Messias, o Mashiach escolhido. Durante seu ministério na Galiléia, Jesus curou os doentes, expulsou os demônios. Certa vez ele e seus seguidores estavam se aproximando dos portões de Naim, quando um cortejo fúnebre passava. No caixão aberto estava o filho único de uma viúva, que chorava inconsolavelmente. E aí ele chega, cura, ressuscita esse filho. A presença de Jesus mudou o cenário, e muitas pessoas que testemunharam o milagre sabiam não apenas que algo surpreendente havia ocorrido, mas que alguém especial, o grande profeta, estava ali diante deles. A viúva fenícia, evidentemente, Jesus iria estava disposto a levá-los a um conhecimento mais profundo, que ele não era apenas um grande profeta, mas que era o próprio ungido para conceder o que nenhum outro poderia conceder aos seres humanos. A viúva fenícia e a sunamita pediram ajuda, mas a viúva de Naim foi ajudada sem que ela sequer pedisse. Isso significa que Deus cuida de nós mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos. No caso, inclusive, quando Deus fala para que o seu profeta vá até o local e faça os atos, Deus já sabia de tudo, né? Deus já havia mandado os seus servos para ajudar essas pessoas, né? O que nós não temos ali, apesar de nós não termos uma fala evidente da viúva no caso de Jesus, e nós temos falas das outras mulheres envolvidas, quando Deus fala com o seu profeta, fala, vá até lá, né, e faça conforme ele seria orientado por inspiração. Deus já estava dizendo, olha, você vai lá e vai ajudar alguém sem que essa pessoa tenha te pedido, né? E aí a primeira ajuda ele faz sem pedido, a segunda ele faz através de um pedido, o que não significa que ele não faria necessariamente se ela não tivesse pedido também. A filha de Jairo. As ressurreições anteriores, a morte e a ressurreição de Jesus, não se limitaram a um grupo étnico ou classe social específica. Moisés talvez tenha sido o maior líder humano do povo de Deus de todos os tempos. Deuteronômio 34, versos 10 a 12. Por outro lado, a pobre viúva fenícia nem mesmo era israelita. A sunamita era preeminente em sua comunidade. Então, a pobre fenícia nem mesmo era israelita e a sunamita era preeminente em sua comunidade. Então, duas situações distintas, né? A viúva de Naim teve apenas um filho, de quem provavelmente dependesse, enquanto Jairo era um dos chefes da sinagoga, provavelmente em Cafarnaum. Independentemente da origem cultural ou da posição social, todos foram abençoados pelo poder vivificante de Deus. Então, ou seja, havia outras questões, obviamente, envolvidas, a questão da fé, a questão do desejo sincero de se aproximar de Deus. Leia Marcos 5, 21 a 24 e 35 a 43, os versos no caso, né? O que aprendemos sobre a morte com as palavras de Cristo? A criança não está morta, mas dorme. Então nós vamos em Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24. Vamos deixar aqui. E versos 34 a 43, depois nós vamos também. A filha de Jairo tinha 12 anos e estava doente em casa, à beira da morte. Então ele foi a Jesus e implorou que o Senhor fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre ela. Mas antes que chegassem lá, alguém trouxe a notícia: a sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus disse ao pai: não tenha medo, apenas creia. Tudo que o pai podia fazer era confiar em Deus. Ao chegar à casa, Jesus disse aos que ali se reuniam: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Eles o ridicularizaram porque sabiam que ela estava morta. Não entenderam o significado de suas palavras. E o que também derruba a ideia de que eles acreditassem
de que aquelas pessoas com que Jesus estava falando acreditassem que em algum sentido de dormir, no sentido assim, o espírito está ali inconsciente, mas tem um espírito. Não, não é essa, obviamente, a questão que está envolvida ali. A metáfora confortadora em que o sono significa a morte parece ter sido maneira predileta de Cristo para se referir a essa experiência. Ou seja, quando ele fala não está morta, mas dorme, ele está dizendo, olha, ela está morta, mas é algo que Deus tem poder para reverter. Como se fosse num sono. Como num sono em que a pessoa pode ser acordada ou acordar, Jesus fala, ela está morta, mas Deus é capaz de fazê-la ressurgir. E Jesus, com o poder que havia sido concedido por Deus a ele, com a capacidade que ele tinha, a fé que ele possuía em Deus, né, obviamente conseguiria fazer aquela criança ressurgir. A morte é um sono, mas é um sono profundo do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar, pois somente ele tem as chaves da morte. Após a ressurreição, aqueles que viram a menina ficaram admirados diante do milagre. A morte é definitiva, absoluta e aparentemente irreversível. Então veja, ela não é definitiva para quem espera em Deus. Aliás, ela não é definitiva nem para quem não espera em Deus, porque ainda vão ressuscitar no futuro, ainda que não vão permanecer vivos para sempre, né? Então, o que nós podemos falar é que ela será, por fim, no futuro, definitiva e absoluta para quem não crê em Deus, e aparentemente irreversível também, assim, se nós olharmos com olhos humanos, aparentemente ela é irreversível. Mas pelo poder de Deus nós sabemos que não, que ela não é nem definitiva, nem absoluta e nem irreversível. Ter visto algo assim certamente deve ter sido uma experiência incrível e transformadora. Então, o cristão, ele entende, e nós entendemos nesse caso, Jesus se referindo aqui à morte como sono, no sentido de que é algo provisório, é algo que pode ser revertido pelo poder de Deus, e que ele estava disposto ali a fazer um milagre, né? Vamos então, versos 21 a 24. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Seguia uma grande multidão que o apertava. Uma multidão seguia e o comprimia. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo no sangue. Aqui nós temos um milagre que ocorreu enquanto Jesus estava indo, né? Aí nós vamos agora para o verso 35 e 43. Estando eles ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, ou seja, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigentes da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Aqui vem como uma afirmação, né, uma exclamação, e aqui vem como uma pergunta, né? Para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Olha só, então ele já dá um indicativo, não crê, não temas, crê somente. Ou seja, ele está dizendo para ele, olha, eu vou agir. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. Ele viu um grande alvoroço e lamento. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos, ou seja, não havia dúvida de que a menina havia morrido. Deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer.
Algo assim deve ter sido uma experiência incrível e transformadora. Tão transformadora que eles ficaram atônitos, né? Verso 42, né? Assombraram-se com grande espanto. Ou seja, foi algo realmente muito claro para eles ali. Eles não tiveram dúvidas. A situação que eles testemunharam não deixava dúvidas que aquela menina estava morta e que efetivamente foi ressuscitada. Lição de quinta, Lázaro. Leia João 11, de 1 a 44. João 11, de 1 a 44. Em qual sentido Jesus foi glorificado por meio da doença e da morte de Lázaro? Então, isso é uma pergunta que possivelmente você vai desenvolver algum padrão de resposta para entender em sua mente, mas é muito bom que nós vejamos aqui exemplos de ressurreição, né? Tanto antes de Jesus como durante a vida de Jesus aqui na Terra, antes que viesse a falecer e ressurgir, obviamente. Aqui também Jesus usou a metáfora do sono ao falar sobre a morte. Quando alguns pensavam que ele estivesse falando sobre o sono literal, Jesus afirmou: Lázaro morreu. Então veja, a intenção de Jesus era claramente dizer o seguinte, ao chamar de sono, era dizer, olha, é algo que quando ele fala ali com Jairo, por exemplo, ele está falando, olha, creia. Então quando ele fala, ela dorme, ele está dizendo para ele, olha, o equivalente, para os outros pode não ter sido compreendido dessa forma, mas Jairo Jesus já havia dito para ele que ele iria agir, então ele sabia que ele estava falando daquilo como algo reversível, né? Essa metáfora, inclusive, indicava algo reversível. E aí ele fala, Lázaro morreu. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Seu cadáver já estava apodrecendo. Quando um corpo começa a se decompor a ponto de cheirar mal, não há dúvida, a pessoa está morta. Nesse contexto, quando Jesus disse a Maria, o seu irmão há de ressurgir, ela afirmou sua crença na ressurreição final, ou seja, há de ressurgir, então ela fala, na ressurreição final eu sei que ele há de ressurgir. Ou seja, ela não esperava que ele ressurgisse ali, naquele momento, para viver com ele, e também não acreditava que ele estivesse vivo em outro lugar. Ela aponta claramente o seu irmão ressurgir no momento do dia final, pela ressurreição. E aí Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele acrescentou, não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Marta creu e viu a glória de Deus na ressurreição do seu irmão, ou seja, ela teve a oportunidade de ver o seu irmão ressuscitar e permanecer vivo com eles ali. Ou seja, ela viu a glória de Deus, a manifestação de Deus pela ressurreição do seu irmão, né? Então ela teve a oportunidade de ver novamente um milagre fantástico que outros já haviam, pelo poder de Jesus, tido a oportunidade, que outros profetas, outras pessoas antes de Jesus fizeram também, e Jesus como Messias, como ungido, como o maior que existiu, também fez. Lázaro, venha para fora. Naquele exato momento, aquelas pessoas viram o poder vivificante de Deus. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha o poder de derrotar a morte. Para seres como nós, que inevitavelmente morrem, poderia haver manifestação maior da glória de Deus? Se não é a maior, evidentemente é uma das maiores em termos de milagre, né? Então vamos lá. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Então, Jesus, ouvindo isso, diz, a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus já havia dito, olha, o que está acontecendo com ele vai ser revertido. Não é para a morte. Ou seja, não é para permanecer morto, né? No caso, quando nós juntamos isso Lázaro morre, então as pessoas que viram Jesus falando isso já sabiam. Se Jesus disse que não era para a morte e Lázaro morreu, então Jesus vai fazer outro milagre. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí, ficou ainda 2 dias no lugar, né? Vamos outra vez à Judéia. E aí, olha só a situação. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Olha só como a situação ela vai se complicando no decorrer da leitura da Bíblia. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça,
porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, se dorme, ele não vai nem morrer, né? Mas Jesus dizia da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro morreu. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Então ele fala: olha, e é bom, foi importante que eu não estivesse lá, porque agora vocês vão ver algo mais grandioso do que livrá-lo de uma doença. Vocês vão ver uma ressurreição. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Muitos judeus já tinham ido lá e confirmado que ele estava morto. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E realmente, se ele estivesse lá, ele não teria morrido, mas ele poderia ter feito, inclusive, o que ele fez em um outro momento e ter curado com a palavra, falando: olha, vá em paz porque Jairo está recuperado, né? Então, veja que assim, nem todas as pessoas tinham noção de tudo que Jesus fez, e alguns, talvez até tendo noção, não conseguiam muitas vezes fazer essa ligação que nós fazemos hoje, pelo privilégio que nós temos de ter 4 evangelhos para compararmos e enxergarmos uma série de coisas que Jesus fazia, seu poder, sua capacidade. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. E aí ele disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então veja, qual era a esperança dela em relação a ver o seu irmão vivo novamente? Na ressurreição no último dia. E qual era a ideia dela de que o irmão dela viesse a não estar mais morto? Ressurreição no último dia. Ou seja, não há espaço nesse relato, principalmente juntando com os outros relatos, para a ideia de um ser imaterial, de um espírito, um ser que não é um corpo físico, que não tem um corpo físico, que sai do nosso corpo físico e vai para Deus. Não tem essa ideia aqui, não há espaço para essa ideia. E aí Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí nós entramos naquilo que nós já havíamos comentado anteriormente. Jesus é a ressurreição e a vida. Então ele associa a vida após a morte à ressurreição. Ou seja, não há outra esperança além da ressurreição para a vida após morte. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aí, Jesus chorou. Ele viu Maria em uma situação de muita tristeza também, né? E ele fala: vejam como ele o amava. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha só que interessante. Estava uma série de pessoas lá. Pessoas que conheciam alguns milagres de Jesus, que possivelmente não conhecessem todos os milagres, ou até que tenham visto, mas tenham sido ingratos, estivessem numa situação ali de tristeza, de amargura, mas ali, veja, a reclamação de que, olha, ele não poderia ter impedido esse homem de morrer, ele que abriu os olhos ao cego. E aí Jesus queria atingir essas pessoas. Jesus queria que essas pessoas testemunhassem mais um nível a mais da sua grandiosidade, do seu milagre, e dessem acesso a ele para que ele pudesse ensiná-los. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse: tirem a pedra. E Marta falou: já cheira mal, Senhor, 4 dias. E ele falou assim: eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Ou seja, se você cresce, você veria o poder de Deus se manifestar para a glória de Deus? Tiraram a pedra, e aí Jesus ora: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves.
Mas disse isso por causa do povo que está aqui, que inclusive estava dizendo que talvez ele não fosse um verdadeiro servo de Deus, que, né, por que ele deixou? Para que creia que tu me enviaste. E aí então ele disse: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos, e ele disse: tirem as faixas e deixam ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Né? E ele falou: o que estamos fazendo? Perguntaram. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então veja que havia uma série de fatores, inclusive políticos, fatores relacionados à segurança, que eles temiam pela sua segurança. Então assim, muitos creram em Jesus, mas muitos ficaram preocupados com aquilo. Como assim, gente ressuscitando aqui? Né? Se os romanos ficarem sabendo desse poder todo, eles vão vir aqui e vão prejudicar. Né? Então veja, situações distintas para comportamentos distintos e ações distintas para a mesma atitude de Jesus. João 11, 25 e 26. Aqui nós estamos em Lucas, João 11, 25 e 26. Nos diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisso? Então o que ele estava dizendo aqui? Ou seja, não morrerá eternamente. Em uma linha, Jesus falou sobre a possibilidade da morte para os crentes. Na linha seguinte, fala que os crentes não morrerão eternamente. O que Jesus ensinou nesse texto? Que para Deus a morte não é absoluta, não é irreversível, ela não é definitiva. Por que o entendimento de que a morte é um sono inconsciente é tão crucial para entender as palavras de Cristo? Só que assim, nós usamos o termo sono inconsciente, obviamente nós não estamos falando que existe um espírito que está inconsciente. É uma forma metafórica, simbólica de dizer que não há consciência no momento em que que venhamos a falecer, né? Que a pessoa venha a falecer. Não há consciência, é nesse sentido, ok? Tão crucial para entender as palavras de Cristo, e por que suas palavras nos oferecem como seres destinados à sepultura tanta esperança? Porque não há sequer esperança de voltar à vida, humanamente falando. Muito menos de voltar a uma vida eterna. Isso só faz sentido, obviamente, acreditando que existe Deus, que existe esse ser com sabedoria e poder, além de qualquer capacidade humana, qualquer vislumbre, qualquer forma de pensar humana. Texto de Ellen White, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejados de Todas as Nações. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Jesus disse, né? Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Aquele que tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Cristo estava olhando para o tempo da sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão, incorruptíveis, os vivos serão trasladados para o céu sem ver a morte. O milagre de Cristo estava prestes a realizar. Que Cristo estava prestes a realizar? Ao ressuscitar Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. E não só de Lázaro, mas de outros também, né? Por suas palavras e obras, declarou ser o autor da ressurreição. Então ela está falando que ele é uma das provas, mas obviamente não está dizendo que é a única prova, né? Está dizendo que ele é uma das provas disso, né? Aquele que estava ele próprio, prestes a morrer na cruz, possuía as chaves da morte. Era o vencedor do sepulcro, afirmou seu direito e poder de dar a vida eterna. Ellen White, Desejado de Todas as Nações. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido proveitoso. Você tem 3 perguntas na sexta-feira aí que você pode considerar, tá? A primeira é: mortos foram ressuscitados no passado. Esses milagres são a amostra da grande ressurreição que ocorrerá na volta de Jesus? Essa é a sua esperança? 2. Pense na futilidade de uma vida que termina sempre com a morte. Assim como outras criaturas, todos morremos. No entanto, para os humanos, a situação é pior, pois sabemos que vamos morrer. A ressurreição é crucial para nós? Se a alma fosse mortal, que necessidade haveria de ressurreição no fim dos tempos? E até algumas falas de Jesus ficariam perdidas nisso, né? Se alguém telefone e pergunta: a Sally está? Sally? Podemos responder: sim, mas está dormindo. Você jamais responderia: sim, mas ela está morta. Por que não? O que isso mostra sobre a natureza da
morte. Ou seja, para você refletir aí, para nós refletirmos durante a semana, o sentido do que Jesus havia dito. Te convido para uma oração final, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma chance de aprendermos a Tua mensagem. Pedimos que nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos abençoe na compreensão da Tua palavra. Nós imploramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Novamente, muito obrigado. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.